edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E como a gente está acostumado também, que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o Éder Antônio da Silva, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá. Eu agradeço já de antemão a sua presença, Éder. Obrigado pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço, Valdir, o convite e olá a todos. Que a semana seja uma semana próspera para todos nós e que a gente tenha expectativas positivas para esse último quadrimestre do ano. Tá certo. Lá as pessoas muitas vezes falam de sindicato, hoje em dia, pelo noticiário nacional, o sindicato está sendo já vem sendo considerado, alguns sindicatos são considerados assim um bicho-papão aí no bolso do trabalhador, o governo querendo mudar a rotina do imposto sindical. A palavra sindicato, por trás dela, envolve muita coisa, né? Você que é secretário-geral, assim, deve dar um panorama para o telespectador da rotina do sindicato dos funcionários públicos. Os sindicatos, eles, segundo a previsão do artigo 8º da Constituição Federal, representa os trabalhadores, no nosso caso os servidores públicos, nas questões administrativas e judiciais, e inclusive nas questões previdenciárias. E quando a gente fala em questões trabalhistas, questões de relação empregado-empregador, são muitas questões que são pertinentes, né? Carga horária, a remuneração, a tratativa empregado-chefia e outras mais. Então é um universo muito grande de ações que nós estamos envolvidos e sempre ocupa muito o nosso tempo, tanto durante o dia, nosso expediente, mas hoje com as redes sociais, tem assuntos que a gente é obrigado a trabalhar até a noite, final de semana, para atender o nosso público. Certo. Nós estamos falando de um sindicato que atende o público do maior empregador da cidade, né, que é a Prefeitura de Guarujá, com mais de 6 mil funcionários aí, né? Exatamente, são 6 mil funcionários. Nós temos, dentre esse público, temos os servidores estatutários, temos servidores seletistas, certo, e temos servidores que também são comissionados. A gente atende essas questões trabalhistas, também tem as questões assistencialistas, né, que o plano de saúde, por exemplo, o sindicato ele recebe uma subvenção da prefeitura de R$100, valor atualizado, e oferece planos, né, da Santa Casa da Unimed para o servidor que quiser aderir para si ou para sua família, ele tem essa assistência médica pelo sindicato. Assistência médica e também seguro também? Nós temos assistência médica, assistência odontológica e o seguro de vida. Também é outra subvenção que a prefeitura repassa 1,8% do 1,8%, 1,9% do vencimento do servidor e cada servidor está assegurado tanto para a morte do cônjuge, morte de filho, tem um valor para cada perda, né? A gente não sabe o que pode ocorrer os riscos da vida, né? Então o servidor ele tem ele nem aparece no holerite dele, ele nem sente desconto, mas a prefeitura repassa todo mês e ele está coberto com esse valor que chega até 200 vezes o valor do salário base dele. E esse serviço é oferecido ali para todo funcionário, como você falou, inclusive para comissionado. Também, comissionado, tem tanto o plano de saúde quanto o seguro de vida subvencionado pela prefeitura, são conquistas do sindicato ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Isso. Éder, você falou que tem funcionário seletista e estatutário, ainda tem seletista, mas não é tudo estatutário? Temos muitos. Todos aqueles servidores que tinham mais de 60 anos em 2012, que foi a migração, eles não migraram, porque ele teria que ter uma expectativa de ter 5 anos trabalhando para poder, no cargo, gozar uma aposentadoria. E os servidores, agentes comunitários de saúde, todos eles são seletistas, que esse cargo, ele é um emprego público, né? Ele não é um cargo estatutário, embora esteja previsto na linha 135. Certo. Ele pode ser extinto, é isso? Não tem a ver com a extinção. A extinção, a própria lei, ela diz quais cargos ou empregos são extinguíveis na vacância. Esse caso não, ele é um programa que está previsto na Constituição, assim como o agente da dengue, e ele não tem previsão de extinção não.
Essa mudança dos servidores públicos para o sistema de Guarujá Previdência, o sistema de previdência própria do município, impõe que agora, acho que é no ano que vem, não sei, tem uma quantidade enorme de servidores que se aposentam, né? O sindicato acompanha isso também ou isso tudo fica lá no âmbito da Guarujá Previdência, senhor? Nós acompanhamos isso ativamente. Primeiro, que nós temos 3 diretores do sindicato que são eleitos pelos servidores para serem conselheiros na Guarujá Previdência. Nós não estamos lá porque o sindicato tem cadeira cativa, não. É porque nós fomos concorrer com outros servidores e fomos eleitos. Eu sou um deles, né, conselheiro de administração, o Alexandre é outro conselheiro de administração e o Roberto Jamir, conselheiro de administração também. E nós acompanhamos todos esses deslindes. A gente sabe que tem uma expectativa de aposentadoria para 2018, que pode chegar até 800 pessoas, mas não quer dizer que essa expectativa toda vai ser preenchida. Primeiro, que o servidor tem que completar todos os requisitos e apresentar os documentos que comprovam que ele tem as condições para aposentadoria. Um deles, que é o que nos traz mais preocupação, é a CTC, a Certidão de Tempo de Contribuição, que ele vai ter de solicitar no INSS, ligar no 135 ou entrar no site lá da Previdência Social do Brasil, solicitar o agendamento e depois que ele solicitar, demora de 3 a 4 meses para ele conseguir o documento. Para que com esse documento ele apresentar que um dos requisitos, que é o tempo de contribuição, 30 anos no caso da mulher, ou 35 anos no caso do homem, e no caso do professor, 30 anos da professora, 25 em sala de aula, né? Ele tem que comprovar com esse documento, e isso traz um pouco de apreensão. Você já está alertando que esses funcionários que serão aposentados aí entrarão no período que pode se aposentar, vai demora esse documento, já é bom começar a ficar com a barba de molho. O ideal é solicitar agora. Pode solicitar. Faz o agendamento agora, porque esse documento ele é emitido uma única vez pelo INSS. A gente não avisou antes, porque de repente o servidor, ele solicitasse 1, 2 anos atrás, se ele perdesse esse documento ia ser pior. Então é bom quando ele está próximo da aposentadoria, ele tem expectativa que vai se aposentar, ele solicita o documento, vai computar todo o tempo de contribuição dele para o regime geral, que é do INSS, no caso a maioria até 2012, aí ele pega aquele tempo somado com o tempo de 2013 para cá, que é o tempo estatutário, somou os 30 anos ou 35 anos, por exemplo, ele pode requerer aposentadoria. Então já fica o alerta aí para esses 800 aí. Fica esse alerta e fica um outro alerta. A gente também sabe que muitos servidores, quando ele tiver apresentado todos os documentos, chegar ao processo, que ele verificar que ele pode se aposentar, e ele vai comparar o valor que ele tem na ativa e o valor da inatividade. O valor como inativo, como aposentado, pode ser muito abaixo do que ele espera. Por exemplo, ele perde logo de cara os R$600 do auxílio alimentação. Tem servidor que ele não está preparado para isso, todo mês ele ter R$600 a menos na sua conta. Exatamente. E se você fizer a comparação da base contributiva, ou seja, só aquelas verbas que têm a contribuição previdenciária e aquelas que não têm, o servidor às vezes ele pensa 2 vezes, porque ele vai perder de ganhar hora extra, adicional noturno e outras verbas que às vezes na composição mensal dele ele sente a diferença, né? Aposentado sofre, né? Resumindo, né? Infelizmente. A primeira coisa que sofre é o bolso, né? Logo no primeiro mês. E principalmente nesse regime que nós estamos, que é o regime próprio, a base de contribuição ela é limitada. No regime geral, a limitação está num teto do INSS 5.315. Aqui não, a gente não contribui sobre tudo, toda a remuneração, existem algumas verbas, e essa remuneração, ela em alguns casos ultrapassa o teto do INSS, mas na grande maioria não ultrapassa. E o servidor, ele tem, digamos, uma renda de 4 mil por mês, quando ele for ver a aposentadoria, 2,5. E isso a gente acredita que também vai ser um fator para ele pensar 2 vezes antes de se aposentar. Mas, hoje, se não houver mudança nessa reforma proposta lá no Senado e na Câmara, né, pelo governo Temer, ele tem a expectativa de receber um abono de permanência. O que é isso? Quando o servidor ele preencha todos os requisitos para se aposentar, mas ele opta em continuar na atividade, ele recebe 11%, no nosso caso, por mês para continuar trabalhando. Quer dizer, continua com as suas verbas
com tudo e ainda tem um dinheirinho a mais. Isso, porque corresponde aos 11% da contribuição previdenciária dele. Se 11% da contribuição previdenciária dele é R$1.000, ele vai ter R$1.000 de volta pela prefeitura. Entendi. Já deu para ter uma leitura, fazer uma leitura assim nesses anos de implantação do regime estatutário e também da Guarujá Previdência, assim, já deu para fazer uma leitura assim, se foi bom, se foi ruim, tudo isso, essas mudanças todas? Eu vou ser bem sincero com você. Por favor. A nossa expectativa é que seria muito melhor do que o INSS. E a gente alimentou essa expectativa, essa esperança durante os 3 primeiros anos do governo Antonieta. Certo. Mas no 4º ano, quando a gente descobriu que existia um déficit atuarial, existiam muitas coisas encobertas na Previdência, falta de transparência, certo, a gente até pôs na balança se compensou realmente. Tem os prós e os contras. Infelizmente, a falha hoje na Previdência não é o sistema em si, não é o regime, mas é a própria gestão. E o governo Suma, ele errou quando manteve lá a gestora indicada pela Antonieta para os 4 primeiros anos, que demonstrou várias irregularidades, falta de tato com os servidores, onde surgiu o déficit atuarial que não foi informado, só 1 ano e 10 meses depois os conselheiros ficaram sabendo. Um rombo de R$3 milhões, e os documentos que a gente solicita, muitas vezes eles não vêm com a informação clara. Mesmo para um conselheiro, por exemplo? Sim, os conselheiros, eles têm problemas nas suas reuniões. Inclusive, às vezes a gente espera publicar a ata da reunião, publicou no Diário Oficial, aí a gente publica no Facebook para os demais servidores saberem que está lá no diário para ele procurar, certo, e a gente recebe algumas, digamos assim, algumas pressões para não fazer isso. Isso não tem cabimento numa democracia que nós vivemos e na era digital e de redes sociais. Certo. Porque nós não estamos divulgando algo que ocorreu na reunião, digamos que ainda não foi depurado e que não foi oficializado. A partir do momento que publicou no Diário Oficial, qual a problemática de nós divulgarmos? Então, para nós, a nossa avaliação é que o governo Suman errou ao manter a gestora que está lá. O cargo de gestora, ele é de livre atribuição do prefeito? É como um cargo de secretário, tanto que o valor é bem próximo, só não teve o reajuste agora junto com... Porque o prefeito teve um reajuste, né, nos seus vencimentos, seu subsídio, no caso, assim, junto com o secretário. Só não está no mesmo valor porque não incluíram na lei o reajuste, mas ele é um cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, mas o prefeito escolheu manter essa gestão que prejudicou guardas municipais, fiscais e os servidores em geral, principalmente por não fazer uma obrigação legal, que é a regulamentação do artigo 97 da Lei 179, que é regulamentar a base de contribuição previdenciária. E é exatamente a base que vai dar uma expectativa de uma média melhor para a aposentadoria ou de um proveito de aposentadoria melhor. Infelizmente a gente está sofrendo com isso e a gente põe na balança se valeu a pena, porque se a gestão não for boa, se o governo não tiver uma política de equilíbrio atuarial, uma política previdenciária bem clara para os servidores, passa a ser duvidoso se aquilo é bom ou ruim. E no caso, hoje a gente tem a dúvida, porque a gente não enxergou uma política clara desse governo atual com relação à Previdência, e o governo Antonieta, nos 3 primeiros anos, ainda trabalhou bem essa questão, mas depois que virou autarquia com a Lei 179 em 2015, as coisas começaram a ficar por baixo dos panos, escondidas. Até a mudança da lei teve uma conturbação para nós, porque os 2 primeiros anos, 2013 e 2014, nós tínhamos diretores eleitos. Então, o servidor eleito, eu era um deles, era diretor de Previdência, ele acompanhava a gestão de perto e fazia também uma gestão voltada para os servidores. Hoje, do jeito que está, não pensam nos servidores, pensam somente na prefeitura e não pensam no município, porque uma coisa é você pensar no governo, outra coisa é você pensar nos servidores e outra no município. O ideal é que pense nos 3, para que seja uma gestão equilibrada. Hoje só pensam nas ações do governo, que tem mais 3 anos e meio pela frente. Mas nós temos que pensar nos servidores, que são a prata da casa, e temos que pensar que se não houver uma boa gestão, quem vai pagar é o município, porque se os valores arrecadados hoje para pagar essas aposentadorias, digamos daqui 10, 15 anos, se ele não tiver um bom gerenciamento, quem vai pagar a conta é o município.
É o município. Porque o município ele é obrigado a arcar com as suas obrigações. E tem outra, se o servidor ele não trabalha motivado, a sua eficiência também ela é menor. Reflete no atendimento da população. Exatamente. E hoje a previdência própria, ela poderia ser muito melhor. Por exemplo, nós temos 800 servidores aí na expectativa de se aposentar no ano que vem, ou no mínimo de preencher os requisitos ainda que ele queira continuar com a abono de permanência. Mas o programa de pré-aposentadoria, que foi apresentado em 2014, que no caso eu fiz o programa documentado, formado, para convocar reuniões, ele não avança. Desses 800 servidores, não temos certeza se 20% desses 800 já tiveram um atendimento específico de aposentadoria para ele, para tirar dúvidas, claro. Principalmente aqueles idosos, que ninguém é obrigado a conhecer do regime, mas ele tem que saber que é um regime que vai lhe dar o sustento que ele espera na aposentadoria. Então, se fosse para fazer uma avaliação, a avaliação que se faz hoje é negativa dessa mudança, dessa transformação. A avaliação hoje é que de regular é excelente, é regular. Certo. Tá bom. Você falou que, você estava falando agora, em determinado momento, que o sindicato foi acumulando conquistas ao longo aí de vários anos, várias negociações, desde sua formação, logicamente, sempre buscando ali o melhor para o servidor. Queria que você falasse um pouco sobre essa comissão permanente que foi criada. Só queria te pedir para fazer isso, fala depois do intervalo, rapidinho que a gente faz. Antes do intervalo, eu pedi para o Brian colocar na tela a edição do jornal Assunto Cidade dessa semana, tá aí a capa. A Câmara aprovou um documento, um requerimento pedindo informações sobre tudo sobre o recolhimento do lixo, daí a expressão Câmara quer abrir a caixa preta do lixo. Pode passando para o noticiário político, a coluna Coquetel, sempre o humor do Babu, pode passando. Aí a matéria que eu me referi na capa, que é esse documento, esse requerimento para abrir, a Câmara quer saber de tudo, quanto que recolhe de lixo, se pesa, se não pesa, quanto que é pesado. Isso ainda vai dar muito o que falar ao longo aí dos próximos tempos. Pode passando para a coluna do Dr. Sócrates, o Vitor Hugo também, com o esporte lazer, vamos passando. Obrigado, Daniel. Na moda, a coluna da Naila, que está causando o maior sucesso aí entre as mulheres. A Naila provando aí que conhece muito sobre o mundo da moda. Pode passando. A notícia da UNAEP, esse curso de extensão da UNAEP, justamente para abordar aí essas mudanças na legislação trabalhista. O Aldo Boaventura, com o seu empreendedorismo, pode passando. O olhar sobre um pouquinho sobre o esporte, essa noticiário aí, na próxima edição, sobre tudo sobre esse hip curl que aconteceu aí na Praia do Guaíba. E terminando, a última página, a coluna da Miriam Petroni sobre turismo. Então, o nosso Assunto Cidade está nas bancas e nos locais de grande concentração popular todo sábado e na sexta-feira nas redes sociais. Só você entrar no site aí, cadastrar, quiser receber o jornal pelo WhatsApp, é só entrar em contato conosco pelo e-mail que aparece sempre aí na tela. O nosso Cidade volta já com o Edler Antônio. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa.
TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistamos o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá, o Edler Antônio da Silva. No primeiro bloco, o Edler deu um panorama das atividades do sindicato, que além de lutar para preservar o direito, aí, logicamente, dessa imensa categoria de mais de 6 mil funcionários públicos, ou seja, o maior empregador da cidade, além da garantia dos direitos básicos, também a conquista aí de vantagens, logicamente, para valorizar o servidor, que é aquele que te atende lá no posto de saúde, que atende seu filho, ou você mesmo numa escola. Quer dizer, o servidor público precisa ser valorizado, porque entra prefeito, sai prefeito, o servidor está sempre lá acompanhando. Deixamos no ar uma pergunta sobre a comissão permanente. O que vem a ser isso? Se é um fórum certo para lavar roupa suja? Como é que é o negócio? Como é que funciona essa comissão? Lavar a roupa na máquina, inclusive, né? Porque o tanque ele demora mais e dá muito esforço. Bom, até o ano passado nós não tínhamos a realidade da comissão permanente. Ela é nova, vai para a segunda reunião ordinária agora. A estrutura dela é para ter reuniões ordinárias mensalmente, com a participação da diretoria dos dois sindicatos, do Sindiserv e do Ciproem, e com os secretários municipais, principalmente de governo, finanças, de administração e outros, né, como o controlador-geral também participou das duas primeiras reuniões. Quando surgiu essa pauta, né, essa necessidade, em 2015 nós fizemos uma negociação extensa, em que nós negociamos, além de 7 itens de cláusulas econômicas, de reajustes, mais 142 cláusulas sociais. E a negociação ela acabou em agosto. E um dos itens que a gente identificou é que necessitaria dessa comissão permanente de negociação, para não deixar só na época da database que abriu, para trazer os problemas à baila. Até porque os problemas são cotidianos, né? São muitos problemas, principalmente quando houve a mudança de regime do seletista para o estatutário, que surgiram muitas distorções, muitas discrepâncias e necessidade de um diálogo mais próximo com a gestão, né? Porque os servidores hoje, por exemplo, nós não temos definido ainda a carga horária dos servidores. Isso que eu ia te perguntar, recentemente está havendo uma polêmica com relação a isso, né? Uma portaria que mexe com a jornada do trabalho. Aumenta a jornada prática do servidor sem aumentar o vencimento, e o nosso posicionamento é contrário, porque primeiro a gente está com esse problema desde que surgiu a Lei 135, em 2012 para 2013, e a gente apontando, né, que deveria haver a regulamentação na lei, a correção na lei, porque o servidor, ele, embora na lei diga que, por exemplo, ele de 180 horas, ele está há 30 anos fazendo 150 horas. E a questão é quando reduz para a jornada diária. Ele sempre fez 6 horas por dia, agora a prefeitura passou a exigir 7 horas e 12. Além do que, tem aqueles servidores que no mesmo cargo você tem os de 6 horas e de 8 horas, e os de 6 horas estão sendo obrigados a fazer 7 horas e 12. E a lei, ela não especifica tudo do cargo. Porque a portaria 006, ela falou que era para cumprir o que está na lei. Só que quando você pega, por exemplo, o meu cargo, que é técnico de segurança do trabalho, o meu cargo na lei é de 40 horas semanais, que dá 8 diárias. Certo. Mas tem outro servidor que é de 6 horas diárias. Então a lei ela não traz tudo. Não esclarece totalmente. Não esclarece. Aí nós pautamos junto à administração essa alteração, né, para fazer a correção. A Câmara Municipal também, com alguns vereadores, inclusive o presidente da Câmara, Edilson Dias, também fizemos algumas reuniões e houve um comprometimento da administração de fazer a revogação. Entendi. Aí eles editaram a portaria James Bond, que é a 007, que revogou a 06. Certo. Só que é uma portaria para inglês ver. Por quê? Por isso que é 007, o James Bond, porque ela revogou a 06, mas disse, cumpra a lei do mesmo jeito. Ou seja, não resolveu nada. Exatamente.
Aí, na última reunião, nós apresentamos uma proposta execuível para fazer essa correção nas tabelas. Não tem impacto para quem é de 180 horas, porque ele vai passar assim, 150 horas com valor de hora maior, e ele faz as suas 6 horas normais, e a administração ainda pode fazer a flexibilização que o servidor opte por fazer 7 horas e 12, por exemplo, e tem um impacto só naquele caso que tem o cargo que é de 40, mas tem servidor de 36 ou de 30. Mas a administração ainda não nos deu uma devolutiva. Amanhã, às 14 horas, nós temos reunião lá na prefeitura e vamos solicitar essa devolutiva. Embora a gente estivesse esperando para resolver isso em janeiro de 2018, porque na negociação desse ano, nas negociações, nós mandamos ofício solicitando, o prefeito retornou e a Assembleia aprovou que seria tratado por essa comissão permanente, pela parametrização, para vigorar janeiro de 2018. E os secretários, infelizmente, eles editaram as portarias a partir do mês passado. Atropelaram o processo. Atropelaram o processo, e é um processo que não vem de agora. Porque antes da migração já teve tratativa e não houve um andamento. Olha, outra coisa, a prefeitura agora está criando uma série de cargos aí, está um projeto na Câmara para a criação de vários cargos, o sindicato acompanha essas questões aí também. Nós acompanhamos, mas não porque a prefeitura teve a hombridade de passar para nós na comissão permanente. Nada debatido. Não, nós acompanhamos pelo Diário Oficial de sábado, que saiu a publicação, falamos com alguns vereadores e tivemos acesso ao projeto. O projeto, ele em si, ele é bom, porque ele cria novos cargos, até para um futuro concurso. Ele aumenta, por exemplo, o cargo de técnico de segundo trabalho de 2 para 5, de engenheiro de segundo trabalho de 2 para 3. E cria 150 cargos de assistência administrativa. Quer dizer, é um concurso que vai atrair aí uma boa parte da população. E é uma necessidade da prefeitura de ter assistente administrativo para diversas áreas, claro. E a população vai poder concorrer, não só do Guarujá, mas do Brasil todo, que o concurso é aberto. Mas isso mostra, é algo positivo para nós, a nossa avaliação. Ou seja, não tinha por que não nos apresentar a proposta, né, claro, de aumento de cargo. Porque para nós é melhor que haja concurso do que haja a terceirização. O ideal é que tudo passasse a ser um pouco mais discutido, né? Mais transparente. Mais transparente. Alguém explicar para o gestor público que transparência não é colocar foto no Facebook toda hora, né? Transparência é uma coisa um conceito muito maior de gestão pública que envolve justamente o diálogo. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Um ditado antigo. Olha, eu queria te agradecer muitíssimo. A gente, infelizmente, estou tentando fazer um formato mais enxuto do programa, mas antes deixo um espaço para você dar uma mensagem para o funcionário público, principalmente para o telespectador também. Eu queria parabenizar o seu programa, eu sempre acompanho. Agora, nesse formato mais compacto, eu acho que ele vai também cumprir seu objetivo. Obrigado pelo convite. E o servidor ele pode ter certeza que nós, tanto na representação como diretor, secretário-geral no sindicato ou de conselheiro na Guarujá Previdência, estamos fazendo o melhor de nós, pensando não individualmente ou somente coletivamente, nós estamos pensando coletivamente e também no bem do serviço público aqui para o Guarujá, porque a gente tem que pensar que o munícipe ele tem que ser bem atendido, serviços de eficiência, de qualidade e serviços que vão cumprir seu objetivo. Isso pressupõe um funcionário público satisfeito. Satisfeito, motivado e que tenha uma perspectiva de boa gestão e uma futura boa aposentadoria. Certo. Muito obrigado, pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Antes de terminar, o Brian vai colocar uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos. O estímulo à transparência é um dos objetivos da moderna administração pública. A divulgação das ações de gestão, além de contribuir cada vez mais para a democracia, também reflete em ações de cidadania. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. Agora, a Câmara de Guarujá está mais transparente e democrática. Neste momento de crise que atinge o país, a Câmara Municipal de Guarujá não poupa esforços para economizar. E para continuar, precisamos da sua participação. Em 5 meses, a Câmara reduziu despesas, mas sem reduzir as quantidades. Foram novas negociações e avaliações que fizeram com que a Câmara economizasse mais de 25% nas despesas. E o trabalho não para por aí.
continuamos seguindo em frente, revendo contratos, negociando custos e reduzindo despesas. A economia chegará a 4 milhões de reais neste ano com a nova gestão e estes valores serão repassados aos cofres da Prefeitura que, atendendo aos pedidos da Câmara, investirá na área da saúde, equipando o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, que realiza um importante trabalho na área social, e ainda serão comprados diversos equipamentos para as UPAs, como aparelhos de raio-x e ambulâncias. Além de trabalhar com transparência e abrindo novos canais para a população acompanhar as ações do Legislativo. É a Câmara de Guarujá trabalhando cada vez mais pela cidade e pelo cidadão. Aqui na Câmara de Guarujá é assim, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.